Olá a todos, professores, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um subsídio de aula e hoje eu estarei com os irmãos aqui para nós refletirmos e fazer o comentário da lição de número 12. Lembrando que o tema da nossa revista é relacionamentos tóxicos em contraste com o verdadeiro relacionamento com Jesus. E a aula deste domingo é a aula de número 12, que tem por tema Jesus e os discípulos, construção de um verdadeiro relacionamento. O texto-chave está em João, capítulo 13, o verso 1, que diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os objetivos desta aula que nós, professores, temos que chegar são, primeiro, meditar em Jesus como amigo. Em segundo lugar, compreender a intimidade com Jesus. E, por fim, aprender com Jesus como ser humilde e servir. A nossa leitura bíblica, que é a base da lição, são 3 textos. O primeiro texto é João 15, capítulo 15, o verso 14 e o verso 15, que diz assim: Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O segundo texto está em Mateus, capítulo 17, o verso 1 e 2, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E o terceiro texto está em João 13, o verso 4 e o verso 5. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Bom, meus irmãos, nós já sabemos que a lição desse trimestre ela foi dividida em 3 blocos, certo? O primeiro bloco, então, nós discutimos e nós refletimos juntamente com os nossos alunos sobre os relacionamentos abusivos, né? Sobre os relacionamentos tóxicos, em pequenas situações que os jovens vivenciam em suas relações. Tanto relações amorosas, digamos assim, namoro, noivado, também como nas suas relações de amizades na escola, na faculdade, no trabalho e na igreja. O segundo bloco, nós refletimos sobre os relacionamentos tóxicos que são mais estruturais. Então, nós tratamos sobre o racismo, nós tratamos sobre a violência contra a mulher. Então, são relacionamentos que são estruturais da sociedade. E agora, nós estamos no terceiro e no último bloco da revista. E o terceiro e último bloco da revista, nós vamos apresentar. Se nós apresentamos os relacionamentos abusivos, se nós apresentamos relacionamentos tóxicos, como que isso se dá na realidade, como que isso se dá nos nossos relacionamentos, como que muitas vezes os nossos jovens estão envolvidos em um relacionamento abusivo, em um relacionamento tóxico, agora, nessa parte da revista, nesse bloco, nós vamos apresentar, e nós estamos apresentando a eles, um verdadeiro relacionamento. Nós estamos apresentando um modelo de relacionamento. Se apresentamos relacionamento tóxico, agora nós vamos apresentar um relacionamento saudável, um relacionamento modelo, um relacionamento padrão. E nesta aula, nós vamos utilizar o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Através do relacionamento de Jesus com os seus discípulos, nós vamos apresentar um modelo de relacionamento saudável. Então, neste bloco, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos e dos professores é para que a gente sempre faça esse contraste
E como a lição, ela fez isso, né? O nosso comentarista, o Daniel, ele sempre fez esse contraste, sempre lembrando dos relacionamentos abusivos e como que se dá esses relacionamentos abusivos e a diferença de um relacionamento saudável. Então, na sua aula, sempre faça esse contraste, sempre esteja fazendo esse contraste, para que possa haver sentido, né? Para que não venha a ser blocos talvez distintos, porque não são blocos distintos, são blocos que se complementam. Nós estamos seguindo uma ordem, nós estamos seguindo um fio condutor, né? Então, sempre nós precisamos estar voltando às primeiras lições, relembrando os alunos das primeiras lições e apresentando aqui um novo relacionamento, um relacionamento padrão. Bom, nós vamos discutir, vamos refletir sobre o relacionamento que Deus construiu com seus discípulos. E o relacionamento que Jesus construiu com seus discípulos foi um relacionamento de amizade. Jesus chama os seus discípulos para um caminho de amizade. Né? Ele chama os apóstolos e faz o convite de torná-los amigos. O convite de Jesus para os apóstolos, o convite de Jesus para os seus discípulos é para que eles possam se tornar os seus amigos. Agora, o primeiro ponto aqui da lição é nós entendermos que quando nós falamos que Jesus é nosso amigo, né? Nós cantamos isso, nós dizemos isso, nós ouvimos isso, nós pregamos isso. A primeira coisa que nós precisamos pensar, ou na verdade ressaltar, é a seriedade disso. A seriedade de dizer que Jesus é nosso amigo. A seriedade e a profundidade de dizer que Jesus quer se tornar o nosso amigo, quer fazer com que nós nos tornamos seu amigo. Há aqui uma profundidade muito grande, porque veja, irmãos, em qualquer outra religião, qualquer outra cultura, Deus nunca é visto nessa condição de pessoalidade. Deus nunca é colocado nessa situação de amigo, de muita proximidade. Nas outras religiões, nas outras culturas, Deus sempre é alguém distante. Deus sempre é alguém que está muito atarefado e não tem uma relação direta com os seres aqui, com as pessoas, com os humanos. Há uma distância enorme entre as pessoas, entre nós, entre os humanos e entre a divindade. Agora, o Evangelho, o que o Evangelho traz é algo completamente diferente. Por quê? Porque Jesus nos apresenta não um Deus distante, mas Jesus nos apresenta um Deus, primeiro, que é chamado de Pai. Aí nós já vemos uma proximidade. E agora, nós estamos vendo que Jesus, ele está se colocando como amigo. Jesus está apresentando Deus agora como um possível amigo. Olha, a distância que há nas outras religiões entre os humanos, entre a criação e o Criador, no Evangelho é rompido. No Evangelho não existe essa distância. Pelo contrário, o que existe é uma proximidade. Então, eu acho que o primeiro ponto que você pode destacar na sua aula, meu irmão, é nós fazer os jovens refletirem do quão especial é isso, do quão importante, da profundidade de nós sabermos e compreendermos que Jesus nos apresenta um Deus que é nosso amigo e quer fazer com que a gente se torne o seu amigo. Isso é muito profundo e isso nós precisamos levar a sério. Os jovens precisam ver isso como uma grande oportunidade, como algo realmente profundo. Jesus nos apresenta um Deus que é amigo. O segundo ponto, que é aqui que está na lição, é que quando Jesus trata que ele é amigo dos seus discípulos, veja, isso não quer dizer que nessa relação de amizade, Jesus e os seus discípulos estão no mesmo patamar.
Tem uma amizade? Tem. Tem uma proximidade? Tem. Tem uma intimidade? É claro que tem. Só que isso não faz com que os dois lados estejam em pé de igualdade. É o que o Daniel, ele vai dizer que quando Jesus chama Lázaro de seu amigo, ele fala que não é recíproco a citação. Porque Lázaro, por certo, via em Jesus alguém que estava muito além de um amigo. Jesus é nosso amigo, certo? Nós podemos olhar para Jesus como nosso amigo? Sim, acabei de falar que Jesus apresenta Deus como amigo. Só que ele é além de amigo, ele é o nosso Deus. Então, essa relação de Jesus e seus discípulos com a amizade, ela não é uma relação, não tem o mesmo caráter que as nossas relações de amizade. Quando nós temos amizade com uma pessoa, nós estamos em pé de igualdade, digamos assim, certo? Nós estamos no mesmo patamar. Só que a nossa amizade com Jesus, não. Ele é o nosso amigo, porém ele está para além do nosso amigo, porque ele é o nosso Deus. Então esse é o primeiro ponto do primeiro tópico. O segundo tópico, que aqui nós vamos distinguir a amizade do serviço. Então, Jesus, ele chama os seus discípulos para se tornarem os seus amigos, não para se tornarem seus servos. Jesus diz, olha, já não chamo vocês mais de servos, mas chamo de amigos. E aí a pergunta que a gente pode fazer, que você pode levar à sua aula, é o primeiro questionamento, né, para trazer aquela comunicação do professor com o aluno, o que caracteriza uma amizade? Quais são as características de uma amizade? Você pode perguntar para cada um dos seus alunos, olha, você tem um amigo? Ah, tenho um amigo. Então, por que tal pessoa é sua amiga, tal pessoa é seu amigo? Qual é a característica da amizade de vocês? O que faz uma relação ser de amizade, a outra relação ser apenas de coleguismo, digamos assim, né? Quais são as diferenças? E eles vão citar inúmeras características de amizade, certo? E aqui na lição, nós vamos destacar uma característica da amizade que nós vemos na relação de Jesus e os seus discípulos. Veja, por que Jesus chama os seus apóstolos, os seus discípulos, não mais como servos, mas como discípulos? Por quê? Porque Jesus diz assim, olha, eu já não chamo vocês de servo, mas sim de amigos, porque eu estou revelando a vocês os meus mistérios. O Dani, ele comenta aqui na lição, nosso amigo tem o privilégio de saber nossos mistérios e segredos. Esse é o mesmo critério que distingue o servo do amigo no Evangelho de João. Os discípulos e os apóstolos de Jesus se tornaram seu amigo, se tornaram amigo de Jesus, por quê? Porque Jesus se revela, porque Jesus confia nos seus discípulos e começa a revelar os mistérios de Deus. E aqui é um ponto crucial desse primeiro tópico e muito importante, irmão. Porque as amizades, elas são construídas baseadas na confiança. E os relacionamentos saudáveis, eles devem ser construídos baseados na confiança e na transparência. E aqui a gente já pode começar a entrar aqui no terceiro tópico, de fazer o contraste com o relacionamento abusivo, com o relacionamento tóxico. Veja, relacionamento que Jesus constrói com seus discípulos é um relacionamento de confiança e que ele se revela. Os discípulos sabem quem Jesus é. Jesus, quando as pessoas, ele cura, faz uma grande cura, um grande milagre, ele já sai rápido para as pessoas não saberem quem ele é. Eles não queriam que as pessoas soubessem quem ele era, mas os seus discípulos sim. Para os seus discípulos eles se revelam, para os seus discípulos ele mostra a sua identidade. Por quê? Porque os seus discípulos são os seus amigos. Uma relação saudável é uma relação onde há transparência e onde há esse revelar-se, digamos assim. Uma relação saudável é uma relação onde não há reserva. E por que isso é importante? Porque, fazendo contraste, em um relacionamento abusivo, essa transparência não existe. Por exemplo, o abusador em um relacionamento tóxico, em um relacionamento abusivo, ele não se mostra,
Ele não mostra quem ele é de fato. Ele sempre está na defensiva. Ele sempre tem um ponto da vida dele que é bem privada. Ele não se revela, ele não é transparente. Então, por exemplo, em um relacionamento amoroso, você pode começar a dar os exemplos para os seus alunos. Em um relacionamento amoroso, namorado e namorada, vamos dizer que esse relacionamento é um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Então vamos dizer que o namorado, ele tem características de ser um abusador, né, de ser uma pessoa tóxica. Nesse relacionamento, o que acontece muitas vezes? O abusador, ele não se mostra totalmente. Então assim, ele tem coisas que a namorada dele não pode ver. Tem coisas que ele esconde da namorada. Tem coisas que ele não é transparente, ele não é 100% transparente para com a sua namorada, para com a sua parceira. Né? Então, a namorada não pode ver certas coisas que está no celular dele. Tem certas conversas que a namorada não pode ter acesso. Tem certos sites, algumas coisas que ele faz aqui no celular, que a namorada não pode saber. Por quê? Ele se fecha. É um relacionamento tóxico. É um relacionamento por quê? Porque é um relacionamento que às vezes começa a trazer elementos tóxicos. Traz insegurança, traz um medo, traz ciúmes. São características de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo. Agora, o convite de Jesus, quando nós olhamos para o relacionamento de Jesus para com os seus discípulos, o que a gente vê? A gente vê Jesus se revelando. Nós vemos Jesus se mostrando. Nós vemos Jesus sendo transparente para com os seus discípulos. Um relacionamento saudável, em primeiro lugar, é um relacionamento onde as duas partes, elas são transparentes. As duas partes se revelam, as duas partes se mostram quem é de verdade. É um relacionamento saudável, não há reserva, não há espaço para, olha, isso aqui é meu, isso aqui você não pode ver, olha, isso aqui você não pode ter acesso, a essa parte da minha vida, a essa área da minha vida você não pode ter acesso. Não, não. No relacionamento saudável, o que existe é uma transparência, o que existe é uma confiança. E muitas vezes, em relacionamentos que são tóxicos, não existe isso, muitas vezes por medo. Talvez os seus alunos aí na sua sala estão nesse relacionamento, num relacionamento tóxico, num relacionamento de insegurança, num relacionamento de medo, num relacionamento com muitos ciúmes. E muitas vezes isso acontece por causa do medo. A pessoa tem medo de se entregar, a pessoa tem medo de confiar, a pessoa está se relacionando, mas se relacionando com reservas. O convite de Jesus, quando a gente olha para o relacionamento de Jesus para com os seus discípulos, é de se relacionar de forma transparente, com confiança. E este que é um relacionamento saudável. Portanto, meus irmãos, em um relacionamento saudável, o que existe é entrega. O que existe é essa confiança de se confessar, essa confiança de revelar os seus segredos, a confiança de se revelar os seus sentimentos, o que está sentindo, os seus planos. Em relacionamento tóxico, só uma pessoa às vezes se revela. Às vezes é o namorado, às vezes é a namorada, às vezes é um amigo ou uma amiga, mas só uma parte em um relacionamento abusivo, em um relacionamento tóxico, que se revela, que diz quais são seus planos, que diz o que está sentindo, quais são seus sentimentos, quais são o que tem pensado. Só uma. A outra parte vive sempre resguardada. A outra parte vive sempre fechada em si. Mas o convite de Jesus é para que nós possamos sair dessa condição, desse relacionamento abusivo e irmos construirmos um relacionamento saudável, um relacionamento onde nós nos confessamos, onde a gente tenha liberdade para contar os nossos segredos, onde a gente tenha liberdade para contar os nossos sonhos, os nossos problemas, as nossas angústias. Este sim é um relacionamento saudável. Na parte 2 da nossa aula, nós vamos discutir e vamos conversar com os nossos alunos sobre o relacionamento íntimo, sobre intimidade. Né? Na primeira parte, nós falamos sobre a amizade, como que demos um exemplo de uma característica da amizade de Jesus para com os seus discípulos. E no começo da aula e do subsídio, eu apontei que esse chamado para sermos amigos de Deus, para sermos amigos de Jesus, é um convite profundo, né? Que nas outras culturas não existe. E por quê?
Porque ser amigo está falando sobre intimidade. Quais são as pessoas que a gente tem intimidade? São os nossos amigos. São as pessoas que são próximas a nós, né? Aquelas pessoas onde nós temos intimidade para brincar, para se confessar, para se revelar, como nós já estávamos dizendo. São os amigos. A amizade tem esse elemento de intimidade. E Jesus, para com os seus discípulos, ele abre espaço para intimidade com ele. Veja, nós dizemos que Jesus se revela. Eu estava dizendo que Jesus se revela aos discípulos. No Monte da Transfiguração, né, na ocasião da Transfiguração, é exatamente isso que Jesus está fazendo para com os seus discípulos, para com os seus amigos. Ele está se revelando. E os seus discípulos estão participando de um momento íntimo, de um momento que pouquíssimas pessoas tiveram acesso. E apenas 3 discípulos tiveram acesso. O que é intimidade? Intimidade são ocasiões, são elementos que pouquíssimas pessoas podem ter acesso. Quem são as pessoas que sabem do que está no seu coração? São as pessoas que são íntimas, porque intimidade fala de poucas pessoas. O que é público, sim, para muitas pessoas, mas o que é íntimo, para pouquíssimas pessoas. O que agora, nessa parte da lição, nós precisamos ressaltar para os alunos é que Jesus abre espaço para a intimidade com ele. E essa intimidade está falando de um caminho que não é público, mas um caminho que é mais privado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que quando Jesus abre espaço para ter intimidade com ele. Quando Deus fala assim, olha, eu quero ser o seu amigo, ele está abrindo espaço para termos intimidade com ele. Mas como que se dá e como que se constrói essa intimidade com Jesus e com Deus? Não é no público. Quer dizer, não é na igreja. Não é nesse ambiente que é público. O ambiente da igreja, o culto de domingo, é um ambiente público. Agora, a intimidade com Jesus e intimidade com Deus se estabelece no privado. Se estabelece ali no momento onde há uma individualidade. Porque intimidade quer dizer poucas pessoas. Intimidade é para poucas pessoas. Então, a primeira coisa é como que nós vamos construir? Beleza? Jesus abre espaço para intimidade. Mas como que nós construímos essa intimidade? É no particular, com Deus. Então, o primeiro ponto aqui desta parte 2, que o professor pode conversar com os seus alunos e pode chamar a atenção dos seus alunos, é para esta verdade. Intimidade se constrói no particular. Intimidade se constrói no privado. Intimidade se constrói no quarto de oração. Intimidade se constrói no seu devocional diário, onde o jovem vai, fecha a porta do quarto e fala, olha, eu vou separar aqui uns minutos para falar com Deus. É aí que a intimidade com Jesus é construída. O Monte da Transfiguração, né, Jesus se transfigura para poucos discípulos, na intimidade, na privacidade. Não é para o público, não é para a multidão. Não é na multidão que os discípulos veem Jesus, a glória de Jesus. Não é no meio da multidão, mas é no monte. É no monte da privacidade, é no monte da particularidade. O chamado de Jesus, ao mesmo tempo que ele está abrindo espaço para a intimidade, ele está nos fazendo um convite, e um convite para os jovens. Olha, fecha a porta do teu quarto, vai para o privado. É lá que se constrói a intimidade. E a intimidade, no ponto 2 aqui, no tópico 2, nós vamos dizer que a intimidade ela gera experiências. São experiências inexplicáveis. Quando nós entramos neste caminho de particularidade, quando nós entramos neste caminho de fechar a porta do quarto para falar com Deus, neste caminho de intimidade, de construir intimidade com Deus, nós vivemos experiências. E aqui, meu irmão, você pode questionar os seus alunos quais são as experiências que eles têm com Deus. Você pode perguntar para cada um deles, olha, você tem alguma experiência com Deus? Essa semana, qual foi a experiência que vocês tiveram com Deus? São momentos assim na aula que nós precisamos trazer uma reflexão e fazer com que os jovens pensem e reflitam. Olha, nós estamos vivendo aqui muito no público, quer dizer, muito na questão da igreja. Isso é ótimo, maravilhoso. É a comunhão dos santos. Isso é necessário. Mas vamos discutir agora sobre a intimidade com Deus?
Quais têm sido as suas experiências? Quais foram as experiências que vocês tiveram com Deus esse mês? Quais foram as experiências que vocês tiveram com Deus essa semana? Possivelmente alguém vai dizer, possivelmente outra pessoa vai dizer, possivelmente uma pessoa não vai dizer. E aí é a hora que você entra com a mensagem, com a reflexão. Nós não estamos vivendo essas experiências, por quê? Porque nós não estamos construindo intimidade. Lembra do começo da aula que eu disse que era importante nós falarmos para os alunos e mostrarmos a profundidade que dizer que Deus é Pai e que Jesus pode ser o nosso amigo, que Deus pode ser o nosso amigo, existia? Por quê? Porque aqui nós vamos dizer que Deus nos dá a oportunidade de sermos íntimos dele. Deus nos dá a oportunidade de sermos amigos deles. E o que nós estamos fazendo muitas vezes? Nós estamos negligenciando esta grande oportunidade. Negligenciamos quando reduzimos a nossa vida com Deus apenas à esfera eclesiástica, apenas aos cultos de domingo. Quando nós reduzimos a nossa vida com Deus apenas aos domingos, nós estamos negligenciando a grande oportunidade de termos intimidade com Jesus e a amizade com Cristo. E essas experiências que se dá apenas para os íntimos, as experiências inexplicáveis que elas só acontecem para aqueles que fecham a porta do quarto e constroem intimidade com Jesus, essas experiências elas estão em contrastes com relacionamentos abusivos. Por quê? Porque nos relacionamentos tóxicos e nos relacionamentos abusivos não há espaço para experiências compartilhadas. Tem um teólogo chamado Dallas Willard e ele diz que a oração, é uma frase que eu gosto bastante, ele diz que a oração é uma conversa entre nós e entre Deus para discutirmos e para conversarmos sobre quais serão os nossos próximos passos, o que nós vamos fazer. É uma conversa compartilhada, é isso que ele está tentando nos ensinar e dizer. Olha, a oração é essa conversa. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus vem e fala, olha, Daniel, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Daniel, estou precisando te usar para falar com tal pessoa. Tem como você ir a essa conversa de compartilhamento, onde nós compartilhamos a nossa vida com Cristo, com Deus, e Deus compartilha também a sua vontade para conosco. Em um relacionamento abusivo, isso não existe. Em um relacionamento abusivo, apenas uma parte, às vezes, compartilha a sua vida. Apenas uma parte do relacionamento abusivo e tóxico se abre. A outra parte, o abusador, ele se coloca numa posição acima e fala, olha, eu não preciso compartilhar toda a minha vida. Eu não posso compartilhar toda a minha vida. Tem coisas que são só para mim. Em um relacionamento abusivo, não há espaço para momentos, experiências divididas, para intimidade dividida. E aí nós precisamos questionar os alunos se os relacionamentos, se as amizades que eles estão construindo, se os namoros que eles estão construindo, e se os relacionamentos que eles têm com os familiares dele, com os pais deles, são relacionamentos onde não há espaço para intimidade, onde não há espaço para experiências compartilháveis. Se eles estão construindo amizades assim, se eles estão construindo namoros assim, tem grande chance desses relacionamentos se tornarem relacionamentos tóxicos, relacionamentos que fazem mal. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o relacionamento que Jesus construiu com seus discípulos e o relacionamento que Jesus quer construir conosco, nós vemos que os nossos relacionamentos precisam ter intimidade e precisam ter experiências compartilháveis. A última parte da nossa aula, a parte 3, nós vamos discutir sobre o serviço e vamos discutir sobre a humildade nas relações, nos relacionamentos saudáveis. Então, nós vamos refletir sobre a ocasião onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. E esse texto, ele é muito lindo mesmo. Por quê? Porque a obrigação de lavar os pés dos visitantes, dos hóspedes que chegavam nas casas dos grandes senhores, eram dos escravos.
Era uma obrigação dos escravos. Eram os escravos que lavavam os pés. Quer dizer, esse movimento, essa experiência de lavar os pés, era uma experiência que distinguia, olha, aquele é escravo. Por quê? Porque está lavando os pés. Só quem lava os pés, só quem se humilha nessa forma é escravo. Quem não é escravo não se humilha a lavar os pés dos outros. O que Jesus faz? Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus manda cada um deles sentar e aí Jesus vai lavando os pés dos seus discípulos. Jesus se coloca em uma situação de escravo. Mesmo sabendo do seu poder, e aqui você pode trazer Filipenses 2, né, onde ele se esvazia da sua glória, ele se faz de servo. E aqui tem um ponto importantíssimo de um relacionamento saudável. Aqui nós aprendemos uma lição muito linda e importante com Jesus. Os relacionamentos saudáveis, nos relacionamentos saudáveis, irmãos, o que está em jogo, na verdade, o fio condutor dos relacionamentos saudáveis é o serviço. É o serviço. Nos relacionamentos saudáveis, na verdade, as pessoas elas se relacionam para servir o outro. E há um problema na nossa geração, há um problema cultural, é que muitas vezes nós enxergamos relacionamentos como relacionamentos de negócios. Nós construímos a nossa amizade como se fosse um negócio. Nós construímos um relacionamento amoroso, um namoro, um noivado, um casamento, como se fosse um relacionamento de negócio. Ou seja, olha, eu faço a minha parte e você tem que fazer a sua. Olha, se eu faço algo para você e por você, logo você precisa também me retribuir. Nós estamos sempre doando, nós estamos sempre fazendo para o outro, mas sempre no fundo esperando algo em troca. Nós estamos construindo nossos relacionamentos, né, nesse jogo de eu dou, então você é obrigado também a me dar. É por isso que nós dizemos, nossa, eu me decepcionei com tal pessoa, é por isso que nós sempre ouvimos alguém dizer, nossa, eu me doei tanto para aquela pessoa, nossa, eu fiz tanto por ela e ela não faz nada por mim. É por isso que quando as pessoas vão casar e tal, é sempre aquilo, vai chamar para o casamento? Não me chamou para o dela, também não chamo ela. Por quê? Porque nós estamos sempre envolvidos nessa relação de, olha, se eu dou, você também precisa dar para mim. Você também precisa me oferecer algo em troca. Eu não estou dando à toa. E o que Jesus está nos mostrando e o que Jesus está nos ensinando é que um relacionamento saudável, na verdade, ele se constrói com base no serviço, com base em um amor benevolente, um amor desinteressado. Um relacionamento saudável é um relacionamento onde eu me entrego a outra pessoa, onde eu me dou pela outra pessoa, não esperando algo em troca, mas porque eu a amo. Simplesmente porque eu gosto dela. Olha, eu dou um presente para o meu amigo, não é esperando que ele me dê. Não é esperando que ele me retribua depois, me recompense depois. Não, eu dou porque eu quero o bem dele. Eu dou porque eu amo ele. Eu dou porque eu gosto dele. Relacionamentos saudáveis são construídos nessa lógica. Mas nós não. Nós estamos construindo sempre numa lógica consumista, numa lógica capitalista, numa lógica de negócio. Olha, eu me dou, mas você também tem que se doar. Olha, eu vou dar um presente para você no dia do seu aniversário, mas no dia do meu aniversário, você também tem que dar. E se você não dá, eu vou ficar chateada com você. Quer dizer, nós estamos presenteando as pessoas, nós estamos doando as pessoas, mas já esperando algo em troca. Esse não é um tipo de relacionamento saudável. Relacionamento saudável é quando nós servimos o outro. Quando eu namoro e eu penso no bem da minha namorada, e eu faço algo para minha namorada, dou um presente a ela, não esperando que ela também me devolva. Não. É porque eu a amo, porque eu quero que ela se sinta bem, porque eu quero fazê-la feliz. No relacionamento na minha casa, com os meus pais, da mesma forma. Sou um filho obediente, não porque eu quero que meu pai me recompense, não porque eu quero que meu pai me dê uma mesada, não porque eu quero que meu pai me dê um carro. Não. Eu sou um filho obediente porque eu quero honrá-lo, porque eu amo minha mãe,
amo meu pai e esse é o meu dever. Não quero fazer, não quero obedecê-lo esperando algo em troca. Veja, quando nós nos relacionamos dessa forma, sempre esperando algo em troca, nós estamos simplesmente nos mostrando que nós somos pessoas imaturas. Pessoas que estão ainda na infância. Porque criança age assim, né? Nós falamos, olha, não faça isso que depois você vai ganhar um sorvete, vai ganhar um pirulito. Aí a criança vai lá e te obedece. Então, os nossos relacionamentos, nós aprendemos com Jesus que nós estamos aqui para servir o outro. Relacionamento de amizade. Quem que Jesus lava os pés? Ele lava os pés dos seus amigos. Ele lava os pés dos seus amigos íntimos. Jesus está mostrando aos seus discípulos que os relacionamentos devem ser construídos com base no serviço desinteressado. Estou servindo a vocês. Por quê? Porque os discípulos poderiam dar algo em troca a Jesus? Óbvio que não. Os discípulos poderiam dar alguma coisa a Jesus? Não. Quando Jesus se doa a nós, nós poderíamos dar algo em troca a Jesus? Não. A palavra de Deus vai dizer que Jesus nos amou primeiro. Primeiro, Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores. Quer dizer, não tínhamos nada a oferecer a Jesus, e mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele serviu. O nosso relacionamento deve ser construído no serviço. E o segundo ponto aqui é a humildade. Porque o versículo diz que, olha, versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Quer dizer, todas as coisas estavam debaixo do poder de Jesus. Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia que Ele detinha todo o poder. Mesmo assim, no seu relacionamento, Ele construiu um relacionamento de humildade. Ele não se colocou acima dos seus discípulos. Ele era amigo dos seus discípulos e não se colocou, olha, eu detenho todo o poder, olha, o Pai me deu todo o poder, então aqui você tem que me obedecer. Se eu falar, vocês me obedecem. Não, não. Jesus nunca impôs esse tipo, mas Ele sempre ensinou os seus discípulos. E o relacionamento de Jesus para com os seus discípulos foi um relacionamento baseado também na humildade. E aí que nós fazemos o contraste com os relacionamentos abusivos e os relacionamentos tóxicos. Em relacionamentos abusivos, não há humildade. Muitas vezes, o que acontece no relacionamento tóxico é que uma pessoa, ela se coloca acima, porque ela é mais inteligente, talvez, porque ela é mais estudada, porque ela tem um poder aquisitivo maior, porque ela tem mais beleza, enfim, não sei, tantas coisas. Mas no relacionamento abusivo, se perde essa noção de serviço, do amor desinteressado, e se perde também essa noção da humildade. Não há espaço para humildade, mas há espaço para arrogância, há espaço para indiferença. Em relacionamentos abusivos, quando acontece alguma briga, alguma discussão, sempre é a mesma pessoa que está indo se humilhar, sempre é uma única pessoa que está pedindo perdão. Por quê? Porque o outro, o abusador, ele não se vê como um problema, ele não se vê que ele tem problema, ele não se vê que ele errou, ele não consegue se confessar, ele não consegue pedir perdão. Então sempre é uma única pessoa, sempre é a única pessoa que está indo lá, voltando, olha, me perdoa, não, vamos acertar, eu quero continuar contigo. Sempre é assim. O relacionamento de amizade é sempre um amigo que está no pé do outro. Por quê? Porque o outro está sempre se colocando acima. Eu não vou correr atrás, ele pensa, né? Eu tenho que me dar o meu valor, né? Ele é arrogante, ele não consegue ser humilde, não consegue servir, não consegue se colocar no papel de serviço. Mas um relacionamento saudável, aprendendo com Jesus, é um relacionamento que é construído baseado no serviço, baseado na humildade. Bom, meus irmãos, então esta foi a aula, este foi o subsídio, né? Nós discutimos as 3 partes da aula e eu espero e oro para que Deus ele venha te iluminar, venha te capacitar para que na sua aula, no domingo pela manhã, ele venha te usar para que você venha ser bênção na vida dos seus alunos e na vida dos jovens. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.